Boa tarde, seja bem-vindo a mais um episódio do Planeteers Home Gathering. Hoje falamos da biodiversidade nos oceanos, até porque os oceanos e os mares fornecem todos os dias bens essenciais para a sobrevivência do ser humano. Dão quase metade do oxigênio que consumimos e absorvem mais de um quarto do dióxido de carbono que produzimos. A Carla Santos, da Planeteers, está comigo em estúdio para analisarmos este tema. Carla, muito boa tarde. Portugal está a fazer um bom trabalho nesta temática. Mais ou menos. Eu vou tentar explicar um bocadinho porquê. No ano passado, portanto, o Instituto Nacional de Estatística fez um relatório que iniciou portanto, em 2018, portanto 2019 é o segundo ano que sai, onde se faz uma avaliação dos indicadores previstos nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E, efetivamente, devo dizer que o indicador, portanto, que está relacionado com esta ODS, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável dos Oceanos, que é o 14, infelizmente é o que tem pior resultado. Eu diria que, efetivamente, nós, sendo um povo que, no fundo, viveu para o mar, e cresceu E muito ligado ao mar desde sempre. E muito sempre. ligado ao mar desde sempre, portanto fez grandes façanhas para conseguir chegar ao outro lado do mundo. Se calhar deveria olhar para o mar com um bocadinho mais de reverência e se calhar fazer um bocadinho mais. Eu julgo que nós estamos nesse caminho e daí eu ter trazido aqui duas entidades que estão também no Planeteers World Gathering. Uma que efetivamente faz um grande trabalho a nível mundial para a proteção de espécies e também um bocadinho contra a caça furtiva que existem as espécies protegidas, que é o caso da Sea Shepherd. E depois trazemos também a Siena, que trabalha em Portugal não só na parte de educação e sensibilização, mas também diretamente com camadas jovens e com algumas campanhas que sensibilizam realmente para estas questões do oceano e o que é que nós devemos fazer para a biodiversidade do oceano. Carla, e vamos tentar perceber também o que é que está a falhar, porque é essencial proteger os recursos, não só na nossa costa, como também no resto do mundo. E por isso, para termos essa perspectiva mais alargada, um dos nossos convidados de hoje é representante da Sea Shepherd, uma organização sem fins lucrativos que tem defendido várias espécies, dedica-se à conservação dos seres marinhos e está também sediada num dos países como os Estados Unidos. Christopher Story, thank you for joining us. Why is it so important to preserve the biodiversity in our oceans? Hey, good afternoon. Thank you for having me. Well, it's super important. Of course, we depend on our oceans. Every second breath we take is from our oceans. So from the smallest creatures to the biggest, we depend on them. So phytoplankton is actually what gives us our second breath, let's say. Christopher, Sea Shepherd has defended several species. What kind of projects are now in progress? Sure. So we're most known for protecting the whales. There was a TV series called Whale Wars, which put us on the map, so to speak. We were very successful in that campaign. But currently, we are working more in Africa on the IUU campaign, illegal, unreported and unregulated fishing. We are working with the local governments and navies, and they're using our vessels to stop illegal fishing in Africa. And what about the outcomes of this project? Yes, super successful. We've made many arrests, stopped many poachers and so on all over Africa, all over the world. We're also working in the Gulf of Mexico, trying to save the endangered species, the Paquita porpoise, a beautiful, beautiful looking dolphin species. We're also in France, and we're in many, many countries protecting the oceans ultimately. Tell us a little bit more about your action in Sea Shepherd. Myself personally? Yours and the Sea Shepherd in general. Sure. So I can talk about Portugal maybe. So Portugal is one of the newest chapters. We're actually in over 20 countries, Sea Shepherd. So Sea Shepherd is not really an organization. It's a movement. And not one person really runs the whole movement. All these different chapters in different countries make it happen. Not governments, not entities. Every human being can actually make a difference. And they're all volunteers.
So we're an NGO, non-for-profit, and all our volunteers make a huge difference. In Portugal, we have over 150 volunteers right now. We're one of the newest chapters, and things are going great. And all over the world, how many volunteers do you have? You have any idea? It's a good question. I actually don't know the number, but it's in the thousands, probably close to 1 million. But with 20 chapters worldwide and all, they're popping up every year in different places. There's small places like Jersey and so on. But the bigger chapters are typically France, UK, Australia, US, Spain is quite a big chapter, our neighbors. But we have 12 vessels now, so 12 ships. And this gives us the opportunity to be spread out all over the world. Ok, Christopher, thank you. Stay there, we'll be in touch. O nosso outro convidado representa uma organização que tem também desenvolvido várias campanhas sobre conservação marinha. É a Siena, aposta na educação e na formação, não só nas camadas mais jovens, como também nos profissionais que dedicam a sua atividade ao mar. Gonçalo Carvalho, boa tarde, bem-vindo. Como é que é trabalhar com estas diferentes camadas? É mais fácil trabalhar com jovens ou com adultos mais ligados a esta atividade? Muito boa tarde. Antes de mais, agradecer o convite para estar aqui hoje. Eu diria que ambos os grupos têm pontos fortes em termos de conseguir alcançá-los, conseguir passar uma mensagem, pontos fracos. Nós, particularmente na Siena, temos então realmente trabalhado com as camadas jovens, mais jovens, mas também temos tentado apanhar aquela camada que muitas vezes fica esquecida destes projetos de sensibilização, nomeadamente adolescentes e jovens adultos. E desenvolvemos para isso alguns projetos específicos que usam a arte e os filmes, os documentários, para tentar passar uma mensagem de conscientização e tentar alertá-los para a necessidade também deles darem o seu. Em relação aos profissionais que trabalham no setor, pois aí é diferente, eles estão interessados, têm muitas vezes prioridades diferentes das nossas, mas o importante aí é precisamente tentar gerar pontos de coincidência, pontos onde estejamos de acordo e tentar trabalhar com base nesses entendimentos. Falou em vários projetos. Que tipo de ações estão a desenvolver? Nós temos o Marmoto, que é uma exposição de arte, onde apelamos aos artistas para expressarem aquilo que sentem pelos oceanos e pela necessidade de os proteger, de os conhecer melhor. E depois, à volta da exposição, fazemos uma série de intervenções, debates, conversas abertas, vários tipos de ações de sensibilização. Temos também o Cinema, que é um festival de filmes que organizamos todos os anos no Algarve, mas que também fazemos várias edições ao longo do ano em vários sítios, inclusive agora com o Covid fizemos edições online, exatamente usando os filmes para lançar uma conversa sobre questões de conservação dos oceanos. Estamos neste envolvidos numa campanha chamada Amar e Mar, a Usar e Recuperar, que apela a todos os portugueses para virem ao nosso ambiente para aprovar uma legislação de estar a recuperar completa e abrangente, porque sabemos que uma legislação praga volta a estar recuperável, algo que era necessário para os portugueses há poucos anos, é uma medida muito direta, muito eficaz para reduzir alguns resíduos mais comuns que encontramos nas nossas praias e nos nossos mares, as embalagens descartáveis, as latas, as garrafas, mas também as garrafas de cerveja no Portugal é um dos resíduos mais encontrados. Seria muito importante estar recuperado de volta a estes. Convido-vos para procurarem com o hashtag Mar, Usar, Recuperar, vão encontrar a campanha. São alguns exemplos. E essas ações de limpeza são desencadeadas em praias de norte a sul do país? São organizadas só algumas vezes por vós? Como é que funciona? Portanto, para a Siena as ações de limpeza são importantes, mas o mais importante é fechar a torneira, digamos assim.
Portanto, o mais importante é tomar medidas rapidamente, a nível político, depois a nível de produção e de consumo, para reduzir a quantidade de lixo que entra no mar. Porque neste momento estar a retirar lixo do mar, enquanto ao mesmo tempo está a entrar uma quantidade de 3, 4, 10 mil vezes maior no mar, um pouco infrutífero. Portanto, a Siena tem acompanhado a implementação da legislação europeia dos plásticos, dos resíduos de parece-nos uma medida muito importante, que se for bem implementada pode de facto ajudar a resolver o problema na origem e não tanto quando ele já existe, são as limpezas. As limpezas são muito importantes, do nosso ponto de vista, sobretudo em termos de sensibilização, de mostrar às pessoas, aos vários intervenientes naquilo que é a economia, digamos, que estamos a fazer de errado no mar e que cada um de nós, com as suas escolhas pessoais, diárias, pode ajudar a resolver este problema. Nesta campanha, estamos a associar-nos a inúmeros. Aliás, a campanha que pertence é de quem se quiser juntar a ela, vários movimentos, Sea Shepherd Portugal também, e portanto a campanha, o que nós vamos fazer é então ir aos vários movimentos que organizam limpezas, ações de sensibilização do peixe marinho, para também prepararem as pessoas para a assinatura desta petição. Queremos enviar aos do ambiente ainda este ano. Obrigada, Gonçalo. Já voltaremos a falar. Carla, enquanto o Gonçalo estava a falar, nós estávamos a ver repetidíssimas imagens de poluição dos mares. Também ele já falou de plásticos. Sabemos também que as redes e as beatas são outros dos grandes ingredientes, digamos assim. E agora as máscaras E também. agora as máscaras, era precisamente isso. Este problema já vem de há muitos anos, vem de trás e foi muitíssimo agravado agora com a pandemia. Sim, foi bastante agravado. Efetivamente, nós temos vindo a aumentar os problemas que existem exatamente no mar com estes aumentos de resíduos, principalmente plásticos. Há também a questão dos microplásticos que no fundo vão dispersar no mar e que as espécies são, efetivamente, acabam por comer no fundo esse plástico e o que acontece é que nós acabamos por ter no nosso próprio organismo plástico, porque também nos alimentamos daquilo que vem do mar. Aliás, grande parte... É como uma bola de neve. Exatamente. Grande parte da proteína que nós consumimos, a nível de população mundial, vem exatamente do mar, porque também é uma das maiores áreas em termos de biodiversidade e onde nós vamos buscar proteína. E, portanto, isto é um ciclo que nós começamos e termina em nós. Portanto, nós deveríamos realmente repensar toda esta forma como vemos o mar e como vemos a biodiversidade e tudo o que existe no mar e reformular a nossa forma de estar e realmente diminuir drasticamente aquilo que nós fazemos. Mas acha que estes efeitos podem ser irreversíveis? Nós, falando da pandemia, alguns países já estão a enfrentar a segunda vaga, outros não saíram ainda da primeira, e o que vemos é que, de facto, tem aumentado muito a quantidade de máscaras e outros resíduos nos mares à conta da pandemia. Como é que nós podemos reverter esta situação no curto prazo? Bastam este tipo de campanhas de sensibilização? Não será suficiente, de certeza. Portanto, eu acredito que isto passará muito por uma gestão e uma política a nível internacional, não só a nível nacional, portanto, não pode passar só pelas nações individualmente, mas sim a nível nacional, a nível internacional, porque o mar é de todos e é gerido, no fundo nós dentro do território temos planos de gestão para o nosso território e o que acontece na questão do mar é que embora isso também exista, não existe da mesma forma e o mar não tem uma fronteira, efetivamente, portanto ela é um bocadinho fictícia. É um bocadinho como nós falamos quando falamos de alterações climáticas, portanto não há uma fronteira, isto no fundo chega-nos a todos. E há realmente uma necessidade de nós pensarmos no oceano de uma forma muito global e com metas muito estritas, mas a nível internacional, porque senão não chegaremos efetivamente lá. Carla, antes de voltarmos aos nossos convidados, começámos este programa por dizer que Portugal tem o pior desempenho neste Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. O que é que está a falhar? É a ação de cada um de nós? É a ação do próprio país como um todo, da própria governação? O que é que está a falhar? Pode haver várias questões. Aqui a questão, se calhar, principal para o país
é que nós temos um território em termos de espaço físico muito pequeno, mas a realidade é que temos um espaço de mar imenso, que corresponde a uma grande área em termos europeus. Se nós olharmos para toda a Europa, conjuntamente território e mar, Portugal é um dos maiores países da Europa, exatamente por ter uma grande área territorial em termos de espaço atlântico. Portanto, nós temos 10% do Oceano Atlântico, está à nossa responsabilidade. E parecendo que não, é um país pequeno para um mar tão grandioso. E se calhar, como nós temos tido uma política muito mais virada para o território e menos para o mar nos últimos anos, porque realmente precisávamos de desta componente de desenvolvimento territorial, e acho que neste momento estamos efetivamente numa altura em que podemos olhar para fora, porque nós também temos território Açores e Madeira e, portanto, podemos realmente começar a olhar com outros horizontes para o mar. E sei que tem últimas questões a colocar Sim, aos nossos convidados. É verdade. Portanto, eu tenho uma última questão que tem a ver um bocadinho, seguindo a irreverência daquilo que a Sea Shepherd faz. A minha pergunta é um bocadinho irreverente também. E eu gostaria de perguntar a última questão para os dois, eu já digo também em inglês. Efetivamente, será que temos de ser todos mais rebeldes para ter um futuro melhor? So, my last question for you, Chris, is, do we need to be more rebel to have a better future? It's a good question. Well, it's proven by Sea Shepherd's direct action that we have results. So, you could stand there making petitions and saying, don't do this, and governments plans and make petitions. And ultimately, it doesn't go nowhere. So Sea Shepherd do have proven results. So yeah, I don't disagree with being a little bit rebellious. Of course, Sea Shepherd over the years have become a bit more diplomatic in our ways, as we've had to adjust to the modern times. We've been going since the 1970s. But ultimately, yes, to answer your question, a little bit of rebellion doesn't go without. Yes, me too. Thanks, Chris. Gonçalo, também concorda que é preciso sermos um bocadinho mais rebeldes? Eu penso que há um papel muito importante para organizações mais rebeldes, como a Sea Shepherd, a Greenpeace. Esse papel foi crucial nos anos 70 para alertar a autoridade para os atentados e para os problemas ambientais que estavam a se criar, e tem-se mantido muito importante durante os anos. Eu penso que agora é mais novo, temos noção das alterações climáticas e do impacto comum que fazemos hoje em dia. Portanto, sem dúvida, há um papel muito importante para mais rebeldia, mas eu penso que aquilo que é muito importante é a sociedade global, como particularmente é um oceano global e não vários oceanos. Portanto, a resposta às oceanos vão ter que ser globais. Aquilo que eu penso que está muito claro, cada vez mais claro, é uma necessidade de mudança de equilíbrio. A nossa relação com o nosso planeta, com o nosso oceano, claro, é parte crucial do nosso planeta, tem que mudar rapidamente. E eu penso que essa mudança será necessariamente radical. Agora, eu creio cada vez mais claro para todos, se não fizermos uma mudança para a humanidade, a maneira como lidamos com o nosso património natural, a nossa existência neste planeta estará com os dias contados. Portanto, a resposta tem que ser drástica e tem que ser rápida. E temos que ser um pouco mais rebeldes em relação ao Estado. Portanto, Carla, há também que haver uma ação mais concertada a nível global para tratar esta situação. Sim, sim. Nós não podemos olhar para o nosso planeta pelo nosso umbigo, como nós costumamos dizer. Temos que olhar para o planeta e considerarmos como fazendo parte do todo. E se efetivamente nós considerarmos que fazemos parte do todo, veremos que efetivamente todos nós e todas as nossas ações são importantes para efetivamente termos um mundo melhor.
E para termos um mundo melhor é preciso que cada um de nós faça a nossa parte. O oceano é de todos e a pandemia nestes dias não pode nem deve ser desculpa. Terminamos assim este episódio do Planeteers Home Gathering. Obrigada aos nossos convidados, obrigada também a si, Carla. Obrigada. E obrigada a si por ter estado desse lado. Boa tarde.